Sejam bem-vindos ao programa Saúde Integrativa. Eu sou Camila Balbi, dentista e terapeuta com olhar sistêmico. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui comigo, que é a doutora Patrícia Hasl, que ela é ortodontista. Eu tenho a honra de trabalhar com ela no meu dia a dia e aprender juntos, né, nós duas Uhum. juntas. E Patrícia, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória dentro da odontologia e falando principalmente no sentido da ortodontia, que é uma área tão mecânica, né, Com dentro da certeza. odontologia. Como é que foi essa caminhada até conseguir chegar nesse olhar integral do ser humano, integralizar também várias técnicas junto ao que a gente já dentro da odontologia ortodoxa já está acostumado? Conta pra gente. Oi, Camila, boa noite, obrigada do convite. Boa noite a todos que estão aí. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou ortodontista há mais de 20 anos e eu sempre tive um questionamento acerca da ortodontia, se ela tinha algum tipo de impacto sistêmico no ser humano, né? E eu acho que eu comecei a ter um olhar mais sistêmico nessa época da pandemia, que eu acho que deu para todo mundo estudar nessa época, né? É. Foi válido para isso, pelo menos. E eu comecei a questionar certas coisas da ortodontia e as relações que tinham com os outros órgãos do corpo. Eu acho que quando a gente fala da ortodontia com visão sistêmica, a gente tem que começar a ver realmente o dente como órgão. Porque na ortodontia tradicional, a gente prescreve extrações e a gente não está vendo como um órgão, porque ninguém tiraria um outro órgão do corpo. Então, a partir do momento que a gente vê essas relações, ou que a gente vê o impacto da ortodontia na pele, que depois a gente até pode falar disso, o impacto da ortodontia na força. A gente começa a questionar e fazer uma ortodontia que é mais difícil, não vou mentir, você sabe no consultório que ela é mais detalhada, mas que ela vai beneficiar o paciente. Então a gente começa a ver o paciente como um todo, níveis de vitamina, níveis de mineral, e eu acho que a partir daí você consegue um tratamento realmente eficaz sistemicamente, não só oralmente. Então, mas fala pra gente no sentido dessa trajetória sua, porque isso é importante a gente ressaltar, porque a gente sempre tem ou é uma ajuda que a gente passa a ter, sente na obrigação, né, de alguém da família, alguma coisa assim, ou uma situação em que a gente mesmo vive. Eu, por exemplo, comecei com um caso bem complicado que eu não consegui resolver, Uhum. né, e depois, ao longo desse processo, dessa caminhada, também tive situações familiares. Mas conta pra gente como é que foi, o que que foi o primeiro despertar? Olha, minha vida na odontologia, não especificamente na ortodontia integrativa, foi de um paciente num consultório, não era meu paciente, consultório que eu trabalhava, e o paciente teve intoxicação por mercúrio. Foi o meu primeiro questionamento acerca da odontologia e de como a gente realmente via o ser humano e como a gente estava pensando tratar o ser humano e às vezes causando um mal maior. Dentro da ortodontia especificamente, eu não tive um caso específico, eu fui vendo o paciente e observando maneira de andar, eu falava: "Será que não tem alguma relação esse paciente que de repente tem uma assimetria toda do corpo?" Porque Camila, eu falo assim, Deus fez a gente super perfeito, né, então se você tiver uma pedrinha no sapato, você vai andar torto, seu quadril vai para um lado, o ombro vai para o outro, a cabeça vai para o outro e tá ali uma DTM. Vai adiantar uma placa? Ou será que não vai adiantar você resolver essa pedrinha que está no sapato? Então, quando a gente tem uma perda de um equilíbrio, quando a gente fala em articulação, um equilíbrio sistêmico, às vezes a manifestação é no oral, mas o problema é muito mais lá Além. embaixo, muito além daquilo. Então, nessa época que a gente ficou recluso, né, eu tive a oportunidade de estudar mais e eu sou uma fã da PubMed, eles deviam me patrocinar. Todos os dias eu vejo artigos dentro de todas as áreas. E eu comecei a ver muita coisa sobre a fisioterapia, né, como que a fisioterapia reagia mediante aos problemas orais. Eu comecei a ver muita coisa sobre toxicidade de material. Eu comecei a ver muita coisa sobre respiração, o tanto que a ortodontia podia impactar negativamente ou positivamente a respiração dos pacientes. E ali eu comecei a montar meus protocolos. Isso que você falou sobre a pandemia é muito interessante, porque ela despertou na gente, né, novas possibilidades de tratamento, novas possibilidades de cura, até porque a frequência vibracional ficou tão pesada, tão densa,
a gente não teve outra opção, né? A gente Não. teve que buscar realmente algo que para se conectar com algo que realmente ressoasse mais com saúde, com Eu equilíbrio. acho que nunca ficou tão claro que você ter um sistema saudável fazia, com que o indivíduo se curasse, né. Era um vírus como qualquer um, mas ali na pandemia ficou muito claro que se você não tem um sistema bom, você não vai ter um poder de cura. Eu vou falar passando para o microcampo da ortodontia, vamos pensar, uma pessoa que não tem níveis bons de vitamina nem de mineral, vai usar um aparelho. Como é que vai reagir esse osso, que não tem um Uhum. aporte nutricional ali para fazer esse tipo de movimentação? Normalmente com retração gengival, com perda óssea. Então eu acho que ali a gente descobriu a importância de você tratar o ser humano como um todo. É, essa interferência, né, sobre a questão das vitaminas, minerais e também do eixo hormonal, né, Paty? Uhum. Eh, tem um impacto muito grande nos ossos, né? E essa recidiva na ortodontia, que eu acho que é uma das questões, assim, bem polêmicas em termos do fato de usar ou não usar uma contenção. Porque a Uhum. recidiva também ela vai estar ligada ao uso ou não uso dessa contenção Uhum. pós-tratamento ortodôntico, Uhum. né. Então, a gente falando aí né, da vitamina D, vitamina K, magnésio, Perfeito. testosterona, Uhum. progesterona, estradiol, enfim, são requisitos básicos para que a gente tenha subsídios para produzir um osso saudável e que realmente ele vá sustentar esse tratamento ortodôntico nessa movimentação, né. Com Então é um certeza. ponto, assim, que é muito difícil a gente enxergar um ortodontista que tenha esse pensamento e essa visão Sim. que olhe realmente para isso no paciente, né. Eu aprendi a ver exames depois, né, num curso seu inclusive, né. Que Eu bom. aprendi a ver esses exames depois e a ver o paciente de uma maneira diferente, né, porque é realmente um tratamento mais aprofundado. Da contenção, eu escutei uma coisa muito interessante ontem, né, porque, a contenção, na verdade, às vezes a gente fala para o paciente: "Olha, você vai ter que usar para o resto da vida". É muito difícil você explicar para o paciente a fisiologia do envelhecimento. Então, vamos supor, ele sempre acha assim: "Ah, mas como assim eu fiz o tratamento?". Não, você vai envelhecer, os dentes vão acomodar, você quer que seu dente fique exatamente como tá? Olha, nem sempre é possível, às vezes tem mesmo assim uma acomodação. Você precisa usar uma contenção. Daí ontem eu escutei um negócio muito legal que ela falou assim, porque o tratamento odontológico todo mundo espera que a gente faça e nunca mais precisa fazer, né. Daí ela falou assim: "Ninguém vai na dermatologista e fala assim: 'Não, eu já passei protetor solar, agora eu não passo mais'". Todo mundo entende e tem incrustado na cabeça que realmente tem que passar, de repente, todo dia o protetor solar ou o creme, mas dentro da boca, cobram muito da gente um tratamento que seja eterno, esquecendo que a gente tem essa fisiologia que nos leva a Outra outro campo, realidade, outra né. realidade. Então, você tem que fazer a manutenção dessa fisiologia do envelhecimento, né. A ortodontia não é você ir, terminou e nunca mais volta no E é um ortodontista. processo adaptativo também, né, Paty, É. porque a boca, né, o sistema estomatognático, ele vai refletir muito sobre o contexto de vida do paciente, né. Quando a gente fala da biodecodificação dental, por exemplo, né, o como o dente vai se acomodando, né, Uhum, pós um tratamento ortodôntico, ou mesmo quando não tem, mas só de uma extração, aquele uhum, espaço ausente. O que que isso vai causar de micromovimentações dentárias ao longo da vida? E aí a questão da fisiologia do envelhecimento, né, encaixa aí. Como é que o corpo vai, reagir a essa movimentação dentária, inclusive em se falando do eixo da medula espinhal, posição, enfim, fala um pouquinho sobre essa. bom, primeiramente eu era bem extracionista, eu me arrependo um pouco. Hoje em dia eu penso muito primeiro o dente como um órgão, né, sobre a relação que ele tem na tabela de Voigt-Kramer, né, com pulmão, baço, com enfim, eu acho que primeiro tem essa relação que me vem muito na cabeça, né, por que extrair, será que não tem outra maneira de lidar com isso? Segundo, eu sempre gosto de falar que o céu da boca, né, o teto da boca é o assoalho da cavidade nasal. Então, quando você extrai, você diminui o perímetro do arco, você não está trabalhando a parte respiratória, você está tirando espaço da língua. E, eu acho uma falta muito grande nas faculdades, né, não lidar com a língua.
porque a gente está com muito caso de apneia, a maioria é por obesidade, mas a gente tem muito caso de apneia. Então tem que ser falado sobre o espaço da língua. Você extraiu, para onde vai a língua? Vai lá para trás, né? E a gente tem toda essa questão de como os dentes se conectam na mastigação. Eu gosto de perguntar, porque às vezes a gente fala assim, nossa, os dentes eles têm uma relação muito grande com a postura. E o paciente fala, mas será? Eu mesma já cheguei a questionar no começo. E eu falo assim, olha, vai na academia e tenta erguer um peso sem relar os dentes, você desequilibra na hora. Uhum. Então tem um fator, um impacto muito grande nessa relação postural. Mesmo um aparelho como um alinhador, que tem milímetros de espessura, tem estudos falando do impacto que ele tem na angulação de de todo o seu sistema postural, inclusive lombar, torácica. Então, eu acho que às vezes a gente tem que ter uma dominância que a gente pode curar um paciente, mas a gente também saber a relevância nossa em poder adoecer um paciente. Sim. Você pode fazer uma ortodontia que adoeça o paciente se não for bem executada. Exatamente. Eu acho que a odontologia, ela tem uma capacidade muito grande de interferir na saúde sistêmica do paciente, né. Você mencionou aí a questão dessa ligação, né, de cada dente com órgãos específicos, com estruturas nobres do corpo, né, todo o eixo da medula, todo ao longo eixo todo ali da medula espinhal, Uhum. por exemplo, articulações específicas, né, órgãos, enfim, toda a questão eixo hormonal específico ligado a cada dente. Na ortodontia, um dos dentes mais, extraídos aí dentro dos protocolos, né, ortodônticos, são os pré-molares, né, Paty? Uhum, são os E como premolares. você mencionou, ele cruza ali baço, pâncreas e pulmão. Uhum, Então, essa relação e em relação à parte articular, a gente está ligado ali à parte de joelho, a gente está falando de cotovelo, punho. Então e também a gente tem que pensar nessa transição dos meridianos, quando tem a proximidade de um dente para o outro, que muitas vezes não vai ser exatamente o que está ali uhum, na tabela, né, da uhum, reflexologia de voo. A gente o mês passado aqui no programa, a gente também falou bastante sobre esse assunto com o doutor André uhum. Contini, né, que trabalha aqui com a gente também. Trabalha, um querido. E, enfim, e então um impacto é muito além, né. Você mencionou toda essa alteração do sistema estomatognático em si, mas esse reflexo, muitas vezes o paciente começa a ter o quê? Um desequilíbrio, uma diminuição de energia vital desses órgãos e estruturas nobres que estão ligadas a esse meridiano. Então, não necessariamente que um dente causa um dano a um órgão, mas, isso vai cair a voltagem desse circuito elétrico, É. né. Então, que é esse meridiano específico. Então, a tendência, né, com o tempo a gente tem uma coisa boa da ortodontia que ela é temporária, né, não Temporário, é é um um campo campo interferente interferente. permanente, né. Mas dependendo da situação ou do momento em que o paciente está vivendo, isso daí pode impactar de uma forma muito negativa, como você mencionou, né. É. Então, hoje eu olho, tem hora que eu tenho vontade, assim, depois de 21 anos de odontologia, eu tenho vontade de chamar vários pacientes e falar: "Volta pra gente É, conversar de eu novo". tenho também. Eu falo que quem volta agora não vai encontrar a mesma Patrícia, É, né. é isso Essa mesmo. parte dos órgãos, né, eu acho uma parte polêmica dentro da odontologia integrativa, né, porque é sempre muito complicado, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, dos estudos de Vo e Kramer, é difícil achar validação, por mais que a gente veja muito no consultório, é difícil de achar validação, mas para tudo dentro da odontologia integrativa, existe também outras explicações para, de repente, você não usar aquele material ou fazer daquela forma. E eu acho muito interessante que, às vezes, dentro da medicina tradicional chinesa, a pessoa não acha uma relação. Ah, não tem relação de órgão com dente. Não acredito, de repente, na física quântica. Só que quando tem uma dor, vai procurar um acupunturista. E daí, nessa hora, acredita. Eu falo É. assim que todo mundo tem que ter, pelo menos, já que você recorre a esse recurso, né? Você tem que pelo menos questionar se não existe essa ligação ou não. Até porque quando a gente fala, né, sobre a acupuntura, a gente está aí utilizando um estímulo em que
a gente está trabalhando também não só a questão dos meridianos, mas a parte da embriologia do Uhum, tecido, né? Porque a gente está falando aqui de derme, epiderme, né? uhum. E ela tem a mesma origem embrionária do tubo neural. Então, a gente consegue trabalhar esses estímulos bioelétricos, né, através da É, acupuntura, não só da acupuntura, mas a própria terapia neural terapia também, né, neural, laser dentre outros, laser, puntura. enfim, tem muitas possibilidades aí, né. Uma massagem, a gente Uhum, estimula a com questão certeza, bioelétrica do com corpo, até certeza. porque não é só Uma através dos meridianos, reflexologia. reflexologia, não é só através dos meridianos, mas a gente tem um sistema extremamente complexo de condutibilidade elétrica no Com corpo, né? certeza. As fáscias, os músculos, todo o interstício celular, né? É. Que também tem essa condutibilidade em função da quantidade de água que nos compõe, né? Uhum. Então, e a água é extremamente condutível, ainda mais quando você tem os eletrólitos, os íons, né? Dos minerais, enfim. Então, realmente, eu vejo assim, ao meu ver, eu vejo que um profissional, um ortodontista, porque na odontologia é mais fácil a gente encontrar, né, na odontologia de um modo geral, no contexto geral, é mais fácil a gente encontrar profissionais que tenham essa filosofia de pensamento, né? Mas a ortodontia é uma área muito mais mecânica, né? Então, assim, eu admiro a sua busca dentro da ortodontia. Inclusive, como você mencionou, né, que a PubMed devia te patrocinar, Dia. porque isso é um outro ponto que eu acho muito interessante, a sua busca, né, dos estudos científicos realmente para poder eh, conseguir expressar isso para os seus pacientes de uma forma clara, através de estudos embasados em ciência, A né? gente precisa validar aquilo que está falando. É. E lembrando também que é extremamente importante, mas a clínica, ela é sempre soberana, né, Paty? É. E a gente, assim, não tem como, é o que você falou, a gente vê, né? Eu tenho um caso que, no meu, já bem antigo, de uma paciente, que eu até falo muito em curso, talvez se lembre, eh, ela colocou aparelho ortodôntico, e eu não tinha a menor visão, isso daí tem muitos anos. E ela saiu da clínica, e ela chegou em casa para almoçar, e ela me ligou e falou: "Camila, eu tô tendo choque na boca". E eu falei: "Não, mas isso não tem nada a ver com o aparelho, imagina", né, ela tinha passado com a ortodontista no caso, e eu não conseguia enxergar, não conseguia visualizar, né, essa ligação. Hoje a gente sabe o quanto o galvanismo oral, né, ele vai se somar ali com potenciais elétricos diferentes de materiais e metais diferentes, né, polaridades diferentes, vai criar ali uma corrente elétrica, que a gente chama de galvanismo oral, né. Dentro dos seus casos clínicos, Paty, você encontra muita situação em que o galvanismo interfere no tratamento ao ponto de você ter que muitas vezes remover o aparelho? Conta pra gente. Olha, o galvanismo, eu tenho, na verdade, eu mantenho né, o aparelho para medir o galvanismo da boca do paciente. Os casos mais extremos do galvanismo tem a doença bucal, tem um gosto metálico, tem uma série de coisas. Eu nunca vivenciei o galvanismo bucal causar algo num paciente. Mas o galvanismo bucal gera um outro problema, que isso sim eu vi causar no paciente, que é a liberação de íons metálicos, né? E essa liberação, devido à grande corrente galvânica que tem ali, normalmente é de níquel. E o níquel, ele é um metal que ele está preponderante dentro da ortodontia. Ele é o metal, um dos que mais provocam alergias. Então, eu já tive caso de alergia distal, ou seja, o paciente não estava sentindo na boca. Ele estava em outra parte do corpo por excesso de níquel. Isso daí acontece. É, Processos alérgicos, né. processos alérgicos, o níquel é muito relacionado a processo alérgico, e grande parte da população tem essa alergia ao níquel e não sabe, né? Às vezes manifesta assim, ah, quando eu coloco o brinco dói, porque, olha, a maioria de quem é afetado pelo problema do níquel são as mulheres, porque a gente já usa bijuteria, o níquel está em outras fontes, ele tem outras fontes, mas a mulher sempre é mais afetada,
Tem estudo que chega a falar que mais de 35% das mulheres têm essa alergia, essa hipersensibilidade ao níquel. Então, muita coisa pode estar acontecendo dentro do sistema gastrointestinal, na pele, e que vem do aparelho. E isso daí, com relação ao níquel, eu já cheguei a presenciar. Bacana, Paty. E sobre as consequências, né, e as causas também das parafunções, você mencionou, né, a DTM aí, essa disfunção temporomandibular, para o pessoal que não entende exatamente essa linguagem, né, e fala pra gente sobre a sua visão em relação à causa e também as consequências dessas parafunções. Olha, eu vou contar um caso muito interessante, né? Na verdade, eu acredito que quando um paciente chega com uma DTM, falando da DTM especificamente, ele nunca chega só com aquela dor aqui na articulação. Parece uma síndrome, né? Ele chega com uma série de dores, é uma consulta longa, ele vai falar que tá com epicondilite no outro braço, tá com isso e com aquilo. E eu falo que a anamnese do paciente começa da hora que ele levanta e vem na sua direção. Nessa hora você vai ver como ele anda. Eu tive um paciente que veio na minha direção e eu sempre observo a altura do ombro e tudo mais, e ele com um problema, com dores, e eu não sei se todo mundo sabe, principalmente assim, hoje em dia os homens não usam mais carteira, né? Mas ele era um senhor, usa carteira. Homem tem mania de usar a carteira volumosa, No né? bolso de E trás, existe um negócio que chama síndrome da carteira, ou seja, ele sentava, ele inclinado. acomodava, né, a região sacral dele ali de maneira torta, e isso daqui compensava. Então, olha só, quando a gente fala de DTM, eu acho que a busca não deve ser só na ressonância, que geralmente é o padrão ouro para DTM, mas a busca ela tem que ser mais intensa em outros órgãos, principalmente os que são relacionados à postura, principalmente. E toda essa parte, né, da área do cox, né, o quadril, tem Uhum. uma ligação direta com a ATM, né. Tem a Você síndrome da bola de boliche, que é quando a criança cai na infância, né, daí vira um adulto, que é fácil você identificar às vezes, porque, quando você coloca o dedo dentro do ouvido, você tem uma assimetria, entre outras coisas, que a gente pode identificar. Então eu acho que a anamnese nessa hora, ela tem que ser, bem aprofundada. e também nunca fugir em relação a essas parafunções, né, articulares, do que a gente, né, que popularmente a gente chama de bruxismo, né, ou o trismo, muitas vezes é só um apertamento, não é exatamente um ranger do dente, mas muitas vezes o paciente tem o hábito de um apertamento Uhum. dentário, né. E a gente não esquecer da questão emocional, né, Paty, É, que está diretamente ligada, porque às vezes a gente fica enxugando gelo também, né, é, no tratamento, porque é. aí você fica só focando nessa questão ali, né, mecânica funcional, né, e esquece de olhar, de conduzir o paciente, eu acho que é essa a palavra, Uhum. de conduzir o paciente também numa busca de um equilíbrio emocional, né, de repente é um momento que ele está vivendo, mas às vezes esse momento dura uma vida, né. Às vezes não é só um momento, às vezes é a forma como, a gente vai levando a vida ao longo do tempo, né. O bruxismo geralmente, eu falo que a maioria dos dentistas, quando eu vejo que o paciente está com bruxismo, ele trata única e exclusivamente com uma placa, eu falo que eles estão calando um alerta do corpo. O bruxismo, ele está contando que tem algo errado, né. E você cala com uma placa, olha, geralmente a gente fala assim: "Ah, o bruxismo está na mão do dentista", está na nossa mão, porque a manifestação dele é na É. boca, mas a gente A sabe que a origem causa dele é. não é na boca. Então, o bruxismo eu acho que, tem que ser também é anamnese longa, você abordar principalmente questões sentimentais, porque a gente sabe que a emoção altera, não é que altera o bruxismo, altera todas as doenças. Você vê Uhum. quem tem pressão alta, se tem uma emoção diferente, altera a pressão, quem tem diabetes, altera. Então, assim, a emoção, ela altera todas as doenças do ser humano. A gente tem mania de só propor, desculpa, uma cura física para o ser humano, sabendo do impacto da cura emocional, né. E é muito difícil a gente passar isso para o paciente, mas está aí nossa missão, a missão do seu curso, a nossa missão no consultório, fazer o paciente entender que ele precisa trabalhar também com a cura emocional. Até porque, eh, essa questão da cura emocional, ela envolve hábitos,
né? Porque a gente tem um hábito de pensar negativamente muitas vezes, né? E às vezes o paciente não consegue sair daquela situação emocional por uma questão de hábito, né? E o hábito ele vai gerar o quê? Uma constância de uma frequência, né? E essa frequência tá vibrando em quê? Você tá na escala, você tá em qual? Em qual momento, em qual lugar ali, né? Até porque existe ressonância, então, a causa das doenças, né, de um modo geral, vamos pensar, ela sempre vai ser multifatorial, né? A gente sabe que a influência da cavidade oral, ela tem um grau extremamente significativo sobre alterações à distância, vamos dizer Uhum. assim, né? Mas a gente tem que pensar num todo, a gente tem que pensar na toxicidade. A gente conversou também com a doutora Karine, a nutricionista Karine, né? E a gente abordou muito essa questão também, porque é um, co- é uma, é um conjunto, né, Paty? É um conjunto de situações para esse processo de cura e a causa, né, dessas alterações de saúde e doença. Então, alta toxicidade da alimentação industrializada, né? Tudo aquilo que a gente põe para dentro da gente, as endotoxinas, né, que a gente produz em processos inflamatórios e que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Quantas vezes a gente pega um hemograma e a gente vê os leucócitos, linfócitos extremamente altos e a pessoa não, mas não tem nada. Uhum. Da onde que tá vindo isso aí? Tem alguma coisa silenciosa e que muitas vezes foi calada, como você mencionou, achei muito boa essa expressão. A gente cala, muitas vezes, uma janela que o corpo está oferecendo, que está abrindo a oportunidade de você enxergar que alguma coisa diferente está acontecendo. Diferente no sentido negativo, né? Então, eu acho que a visão integrativa, ela tem um conceito em que envolve muito mais do que o que a gente tem na cabeça da ideia do que é saúde, né. E vai muito mais além, né. Se falando sobre, essas interferências, né, em relação, por exemplo, a um problema ortodôntico ou uma alergia, né, enfim, de um aparelho, enfim. Mas a interferência do aparelho ortodôntico convencional, porque, né, eu queria até que você explicasse pra gente essa diferença do aparelho convencional e o aparelho dos alinhadores em si, né, para o Uhum. público entender. Mas essa correlação, de outras situações, como, por exemplo, o uso de um aparelho, um fone de ouvido via wireless, sem fio, o que ele pode interferir, eh, no paciente de um modo geral, quando ele é portador de aparelho ortodôntico metálico, né, digamos assim. Bom, o fone wireless, né, já a gente sabe que ele acaba usando a cabeça da gente como antena, então não é indicado, né, mas existe estudos, acerca do colocar o celular perto do aparelho e promover maior liberação de níquel. Então, assim, a gente está vivendo um meio que tem uma preponderância de ondas, né, e que com isso a gente tem uma maior liberação. Eu preconizo uma ortodontia metal free, é um tiro no pé para o ortodontista, né, porque todo mundo pensa no ortodontista pelo sorriso metálico, e eu tô ali falando mal do metal. Então, eu acho que é uma questão importante a gente, saber com o que está lidando e a gente orientar o paciente. "Ah, vai ter gente que vai colocar aparelho metálico", vai, mas você orientou, a escolha está na mão do paciente. Então, eu acho que seria a questão de você escolher melhor o material. A gente falou do aparelho metálico, essa questão do níquel, principalmente, ele tem outros metais também que são, problemáticos para o ser humano, né, que seria o cobre. Eu preconizo alinhadores, não são todos alinhadores que são legais também, porque muitos alinhadores têm o bisfenol A, e a gente sabe que o bisfenol A tem, uma relação grande com a estrogenicidade, puberdade precoce, ovário policístico, a lista é infinita do poder do bisfenol Mexer no A estrógeno, né, no então corpo do ser humano, sendo que, quando a gente fala do bisfenol A numa vasilhinha,
É diferente de estar na boca. Pensa você ter algo com bisfenol A na boca, que é um meio Alteração de aquoso, pH, quente, com alteração de pH, com impacto químico, com a térmico. mastigação que vai liberando mais ainda. Então, a escolha do material dentro da ortodontia, eu acho de muita relevância. Na odontologia, com visão sistêmica em si, né? Você escolher realmente o material. E eu preconizo uma ortodontia metal free. Então, do aparelho fixo de metal, usar alinhador sem bisfenol. Da contenção, que você usa metálica ali atrás, principalmente que mexe em meridianos importantes, usar uma contenção sem metal, que tem como você fazer com fibra de vidro. Ou usar realmente uma contenção acrílica sem o bisfenol. São trocas inteligentes. E eu vou falar, não é só sobre o material em si, mas são técnicas mais avançadas. Normalmente são conectados com técnicas mais avançadas e previsibilidade, que é o que o paciente busca no final das contas, né? Então, tem gente que fala assim, mas e se eu colocar esse material, será que ele vai chegar no ponto igual fixo? Vai. Hoje em dia a gente tem tecnologia para tudo isso. É importante falar que o bisfenol, eu acho que está passando por uma releitura com relação à toxicidade, porque até pouco tempo atrás as agências, né, que falavam do limite mínimo dele, falava que existe um limite mínimo de consumo, só que hoje em dia os estudos recentes falam Existe. que não existe limite mínimo, porque o mínimo também é ligado à proliferação celular e câncer. Então, ainda vai vir muita coisa acerca dele. Eu acho que é bom já começar a pensar no assunto. E eu vejo uma tendência no mercado de produtos sem bisfenol, que bisfenol foi introduzido na odontologia por resistência, por translucidez, porque a gente quer copiar o esmalte numa resina, mas eu tô vendo uma leitura já no mercado de tirar o bisfenol A na composição dos componentes odontológicos. De um modo geral, né, não Uhum. só na ortodontia, mas hoje a gente É, vê, o sistema adesivo, uhum, resinas, né, cimentos, né, é, em que realmente não liberam o bisfenol, uhum, né. E faz toda a diferença, né, a gente buscar um tratamento com mais biocompatibilidade, sim. né. Tem esse conceito em que a gente fala, e que tem uma polêmica grande, né, Paty, sobre a odontologia biológica, Uhum, vamos dizer assim, né. Mas biológico mesmo é só o nosso dente, né, uhum, então eu acho que o termo mais apropriado seria essa biocompatibilidade, né. uhum. E a gente sabe que tem situações que não tem como não intervir, e a gente não tem saída. Tem que usar um material que realmente sim, ele vai interferir, né, de uma certa forma em liberar toxinas para o paciente. E tem o ponto em que a gente não pode deixar de ressaltar, que é a própria, questão financeira. Uhum. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre a implantodontia, e aí entra, né, muitas vezes você pega casos, em que você precisa fazer um tratamento ortodôntico que o paciente já tem implantes dentários, né, de titânio, Uhum. que já existe ali aquela liberação desses íons corrosivos, né, e liberando ali no osso. E essa voltando nessa questão dessa condutibilidade que vai aumentar, porque você está só somando, né, às vezes o É, paciente se somando encontra as ligas metálicas. somando as ligas metálicas. Então, a gente está falando de um paciente em que ele tem uma prótese metalocerâmica. Isso é o dia a dia, a gente vê, né? Paciente com prótese metalocerâmica, com um canal tratado, em que a gente vê lesão apical extremamente aparente, né? Às vezes só numa radiografia panorâmica a gente já consegue ver, visualizar. E mesmo assim, a gente ainda vê uma ideia, né, de modo geral, em que esse dente pode sim, ser utilizado como base, porque o paciente não tem sintoma. Mas não é porque não tem sintoma que não que significa que tá tudo bem, né. Então, essa somatória de campos interferentes, né, como a gente diz aí na odontologia neurofocal, é um termo que a gente usa muito, né, na odontologia com olhar sistêmico, é essa soma mesmo, somatizar todos esses campos interferentes e o que que isso vai gerar, não só a toxicidade que esse
tratamento endodôntico tá causando, mas aquele pino metálico que está lá dentro, né? Aquela coroa metalocerâmica, aí soma muitas vezes a um aparelho ortodôntico, porque às vezes o paciente, por uma parafunção, precisa muitas vezes utilizar um Eu acho aparelho que a ortodôntico. nossa função como dentista é a gente ver quais são essas interferências, né? Um dentista com visão sistêmica, elencar, né? Vamos começar resolvendo as que têm maior interferência É. no paciente e facilitar a vida dele para que ele venha pro nosso lado, né? Porque hoje em dia a gente vê tudo que é melhor, vamos por orgânico, é mais caro, tudo, parece que tudo que é melhor é, É. é mais caro, mas pode estar na nossa mão a gente facilitar ou Sim. fazer um planejamento para um ano e uma segunda etapa para um próximo ano, né? Para facilitar de maneira que o paciente realmente tenha essa saúde que a gente espera que ele tenha, né? Viabilizar realmente, Viabilizar né, realmente o esse tipo de tratamento. tratamento. E outro ponto também, Paty, que eu acho importante ser abordado, é a gente falar sobre as guias de lateralidade, né, através dos caninos, porque isso está totalmente ligado a essas parafunções, né? E aí quando a gente começa a perder essas guias, que são que nos caninos quando a gente faz os movimentos laterais mandibulares, só a ponta do canino é que deve tocar. E o que acontece, muitas vezes, é que um leve movimento ortodôntico já é capaz, né, às vezes uma giroversão de um canino, em que vai ser movimentos, não é um tratamento ortodôntico longo, são, né, ajustes na oclusão, pequenos ajustes, mas que gera um impacto sistêmico absurdo, porque muitas vezes essa deficiência de guia é que começa a causar trinca nos dentes, né, ao redor do canino, geralmente premolar e lateral, né? E a gente vê um alto índice de paciente com, às vezes, sintomas dolorosos em função da guia que está sendo substituída pelo dente vizinho e não está mais no canino. E é uma coisa simples ali, né? E aí, se tem uma trinca, a tendência é essa trinca, com o tempo, virar uma fratura. E às vezes o dente não tem nada, né, Paty? Não tem Eu restauração, não acho que a tem nada. gente fazia antigamente uma ortodontia um pouco cega, né? Ah, coloca aqui a boca de lado, vamos ver se tem essa guia aqui. Hoje em dia, né, a gente trabalhando com tecnologia, porque não se deve fugir dela, a gente tem como ver exatamente, fazer exatamente as guias que a gente quer, que é dos dentes, a gente fazer essa distribuição de forças, esse balanceamento de forças. Eu acho que hoje em dia esse recurso está na mão de todos. Qualquer escaneamento que você fizer, vai vir um mapa de como o paciente está mordendo e você tem como ter uma previsão também de como vai ficar. Hoje em dia, graças a Deus, tem bastante coisa para auxiliar numa questão dessa. E são movimentos bem, assim, peculiares, porque são movimentos pequenos mesmo, né? São coisas sutis, vamos São. dizer assim, né? E que às vezes o paciente tem a tendência de enxergar o aparelho ortodôntico como uma grande movimentação ou uma mudança muito grande, e muitas, né, até do perfil facial. E na verdade, às vezes nem é isso, né? Nem não tem nada a ver com isso. E outro detalhe, também não tem nada a ver com estética propriamente dita. Tem a ver com função, né? E isso daí determina uma série, tudo isso que a gente veio falando aqui, né? A primeira intenção sempre é a função. E em relação à tendência, né, do mercado, que você já falou um pouquinho sobre essa situação dos alinhadores, né, e principalmente dos materiais que não liberam o bisfenol, eh, o que você enxerga no seu dia a dia dessa aceitação, dos pacientes em relação a utilizar os aparelhos com os alinhadores? Como os alinhadores, né? Lógico que se a gente for ver beleza, ele é bonito, ele é transparente, você sabe, né? Caiu seu filho, tá? Ele É. é bonito, ele é transparente, ele tem uma previsibilidade, ele tem a tecnologia. A aceitação do paciente, ela é grande. Eu acho que os pacientes que me buscam até buscam realmente o alinhador, principalmente porque eu falo muito do metal, então eles já são direcionados, né? Mas a gente sabe que junto com a tecnologia também vem um preço um pouco maior às vezes,
que por vezes não é. Eu vou explicar para você. Às vezes, quando você tem um tratamento que você consegue fazer com o alinhador, de repente, numa quantidade menor de tempo, porque você consegue combinar movimentos, às vezes você tem um tratamento mais curto e mais caro mensalmente, Mas a longo contra prazo. um aparelho fixo que de repente vai ser a longo prazo, porque você não consegue fazer muitas movimentações ao mesmo tempo. Então, assim, eu falo que é igual comprar uma geladeira. Às vezes acontece, você vai comprar uma geladeira muito boa, de repente, em parcelas mais caras, ou você pode, de repente, ter parcelas mais baratas, mas também mais tempo pagando. E às vezes eu acho que sai elas por elas. Hoje em dia, todo mundo quer usar alinhador. Eu acho que a tendência do mercado é o alinhador, né? Mas a gente não pode deixar de saber fazer uma ortodontia tradicional, porque Tradicional. existe ainda os aparelhos cerâmicos, que eles são campos interferentes menores Muitos dentro metálicos, né? do, do esquema da ortodontia, né? Sim. E peraí que agora parou o assunto. Eu acho que você já abordou tudo. É, já falou de tudo. Já falou Só que tudo. ainda deu o quê? 45 minutos? A gente tinha que falar mais 20 minutos, amiga. Por quê? Quanto tempo que é o Uma programa? hora de Uma hora de programa. Uma programa? hora de entrevista e 2 horas de programa. Então, peraí. Eu vou procurar uns assuntos, tá? Não, você tinha. Vê aí a quinta pergunta, qual que era? O que seria. Tem a postura a gente já falou, a respiração já falou. Não, o problema é que Não, a é que a gente gente tá tá. sem assunto A de outro gente... assunto. Não, Menos. tá dando 40 minutos. Eu vou buscar mais conteúdo. Não, é o que a Ortodontia gente tem que convencional, pensar o que vai fone de fazer. ouvido, consequências da parafunção. A gente falou tudo já que tá aqui. Mas vamos falar de outra coisa. Do que? Coloca Pega outra lá o pessoa seu. falando. Que outra pessoa? Sobre mitos. Quê? Mitos. As pessoas Mitos. acreditam que é uma coisa, mas é outra. Pior que a gente já falou. Não dessa maneira, mas já falou, né? Vamos pegar o seu Instagram que você fala de várias coisas lá e a gente. Tá lá com a Rita. Não tá Deixa eu comigo. ver o meu. Do que eu falo? Tem Eu uns tô sem 20 ideia minutos. hoje. É, é, vamos ver as ideias. Ô, Rita, dá uma olhada aí no meu celular se o Davi não mandou nada. Vamos Que ele tá falar virado. de. Hã? Mas dá uma olhada se ele não mandou nada agora, que tá virado aí, é. O que você acha da gente falar de fitoterapia, óleos essenciais voltados para uma melhor condição oral com pacientes que usam ortodontia? Vamos? Posso falar do Palinhoio, né? Posso falar. E Deixa eu pensar, o que mais? falar do laser também? Vamos falar sobre. Que não, daí vai fugir da ortodontia, mas Vai. bolinhas brancas na garganta. Fala assim, quais os cuidados que hoje em dia você considera essencial para a boca do paciente, os cuidados que o paciente pode tomar na casa dele, dicas de coisa. Daí eu posso falar do palinhoil, do raspador de língua, Uhum. você entendeu? É. Ai, vamos falar da ortodontia, saúde da mulher? Ah, é bobeira isso daí, vai gerar uma Vai gerar polêmica polêmica. desnecessária. Tá. E vamos Porque esse falar daí, do como não tem pH. validação, vai ficar enchendo. Do pH salivar. Falar o quê? Você quer falar do o pH salivar? É legal falar do pH salivar. Vamos falar do pH. Pode falar. Eu meço o pH salivar dos meus pacientes, tenho câmera térmica, essas coisas. Pode mandar. Câmera térmica e tudo mais. Tá. Meu, ela tá ligando aqui no meio do negócio. Tá. Então, eu vou falar. Conta pra gente os cuidados essenciais, né, que o paciente deve ter quando ele utiliza aparelho ortodôntico. Não, senhora. Independente dele ser
um alinhador ou dele ser metálico, né? Não, E aí falar, fala ortodôntico, fala o paciente de uma odontologia integrativa, o que que consideraria como ideal? não fala do ortodôntico. Tá. Eu acho que Ah, deveria ser odontologia integrativa, daí abraça todo mundo, porque é o mesmo cuidado. e principalmente com o paciente que usa aparelho, É, né? Porque tem que uhum, ter um cuidado a lógico. mais. Vamos combinar. Tá. Posso começar? E Paty, fala pra gente em relação aos cuidados que o paciente deve ter com a higiene oral, né? Não só no contexto dos pacientes que utilizam o aparelho ortodôntico, sejam alinhadores ou sejam metálicos, fixos, né? O convencional, mas de um modo geral, em relação à saúde oral, né? Que envolve pH, envolve microbiota, enfim. Conta pra gente como é que você conduz isso aí com os seus pacientes no seu dia a dia. Bom, todos os meus pacientes que eu passo algum protocolo, primeiramente eles são individualizados, mas tem alguns protocolos que eu considero são dicas de ouro que o paciente pode fazer em casa, né? A gente sempre fala em escovação, obviamente, porque escovação é o básico para manter a saúde oral. Mas eu gosto muito de prescrever o raspador de língua de cobre, que ele tá na medicina ayurvédica há muito tempo. Quem usa sabe a diferença que faz no dia a dia com relação a paladar, com relação à limpeza. Então, eu gosto que o paciente acorde, faça essa raspagem da língua. Eu gosto muito do pulling oil, que é esse bochecho que se faz com óleo de coco. Também é parte da medicina ayurvédica, então você coloca, parece nojento, mas não é. Você tem que bochechar de 3 a 5 minutos, pelo menos, ele vai virar uma espuma. E o Pulling Oil, ele tem validação científica no PubMed, que deveria me patrocinar. Ele tem, então às vezes a gente fala de bochecho, né? E eu acho cruel quando aparece alguma propaganda, mata as bactérias, tá? Mas tem bactérias boas na sua boca, né? Você quer São que mate essenciais, elas né? também? Matou 99%, sobrou o quê? Então, o Pulling Oil, ele tem uma validação científica, inclusive com o Streptococcus mutans, que é causador Da da cárie. cárie, né? Então, o Pulling Oil eu acho uma dica de ouro. Quem não gosta daquele sabor meio rançoso, eu não acho que fique um sabor. Tem a possibilidade de usar com óleo essencial, com uma gotinha de óleo essencial, tá? Então, eu peço que daí faça de manhã o óleo essencial, porque Hortelã-pimenta, às qual que você vezes é um pouco. Tem óleo essencial que ele um desconforto estomacal, né? ele dá uma ansiedade às vezes, né? Dá aquele pique, né? Você pega um óleo que é para te deixar com Ah, pique e sim. usa à noite e acabou. É. A pessoa tem muita gente que confunde essa história do óleo essencial com cheiro, com aroma. É isso também, mas ele tem uma penetração na gente. Então, tem que ficar muito atento quando usar um óleo essencial. Não pode ser qualquer um. Não pode ser o que você comprou no posto de gasolina. Tem que ser um óleo que pode ir na sua mucosa, porque vai penetrar na sua mucosa. E ali você vai ter uma gama de óleos essenciais para funções diferentes, né? Você tem o orégano, que tem uma função, antibiótica. Eu gosto muito do melaleuca, que eu falo que ele é o óleo Coringa. mais usado, mais coringa dentro da odontologia, né? Porque ele é anti-inflamatório, cicatrizante. O peppermint lembra muito essa parte mentolada da pasta, Da então às pasta vezes tradicional. o peppermint ele é legal como introdutório, o On Guard, que é um blend da doTERRA especificamente, que é parte da pasta doTERRA, ele é bacana porque ele dá a sensação é que clareia o dente. Eu acho que o On Guard ele tem um cheiro cítrico, né? Ele é composto de cítrico, de canela. Ele é um óleo bem bacana. Então, o óleo essencial em si tem que ser especificado pelo dentista, mesmo porque tem óleos que não podem ir na mucosa, queima a mucosa. Então, tem que ser um óleo bom e para a mucosa. Dá pra gente juntar essas duas coisas. Escovar o dente com muita atenção, obviamente, abranger toda a parte da gengiva, usar uma pasta boa. Eu não preconizo o flúor, né? Então, usar uma pasta boa, mas que tenha outros tipos de componente Que não seja ali, o flúor, né? que não seja o flúor, outro tipo de componente protetivo. Eu acho que é mais por aí. Como eu falo muito do bisfenol, né, a minha linha de pesquisa é dentro da parte do bisfenol, eu falo, olha, eu uso escovas
que sejam recicláveis, sustentáveis. A gente tem que entender que o bisfenol não é só sobre a gente, é sobre o planeta, né? A gente está vivendo aí um caos de microplástico, nanoplástico. Então, sempre é bom você fazer também uma escolha inteligente para o planeta, para o que você vai deixar como legado. Realmente, isso é um ponto importante que você ressaltou aí. E sobre essa maneira, né, a gente passar, o paciente conseguir entender, né, que essa transição do conceito tradicional, né, do bochecho, que contém álcool, que contém clorexidina, que, né, que mata todas as bactérias da boca, e a gente necessita dessas bactérias, né? Tem essa questão extremamente importante para a flora bucal, que vai estar totalmente direcionada e ligada à nossa flora intestinal, né? Também a questão, a situação do pH do estômago, que vai fazer todo o processo digestório, né? Inclusive, olha, uma coisa muito interessante, tem muito estudo mostrando pacientes com retração gengival expressiva, e você nota, de repente, que não teve, não é um paciente que escova mal, e todo dentista, assim, sentou, tem retração, ele fala, isso daí, você escova mal o seu dente, tá juntando. É relacionado com doença de Crohn, síndrome do intestino irritado. Então, assim, são bactérias diferentes que coexistem e se retroalimentam. É muito importante quando você tratar o intestino, mas que você também trate a sua saúde oral. Apesar de bactérias diferentes, é uma via só, né? É o começo e o final de uma via, que é o sistema digestório. E a gente vê que a gente pode ajudar esse paciente também. A gente vê, você tocou num ponto importante, né? O biotipo gengival muda Uhum. e ele passa a ficar mais fino. Talvez o pessoal que está ouvindo a gente agora possa se identificar, né? Com A gente certeza. começa a perceber uma recessão gengival, né? Pacientes jovens com recessão. Exatamente, mesmo que não tenha E feito. bons cuidados. E bons cuidados. E isso tem a ver, na verdade, com a microbiota e o pH, porque a microbiota, quem vai determinar quais as bactérias que habitam aquele ambiente é o pH, né? E esse biotipo gengival, ele define muita coisa. Até mesmo quando o paciente vai passar por um processo de reabilitação oral, né? Às vezes ele vai precisar submeter a alguma extração dentária e colocar um implante, que seja, né, um implante cerâmico ou até mesmo um implante em titânio. Mas esse tecido gengival, né, essa espessura do tecido gengival no pescoço ali, né, do dente, é extremamente importante para uma longevidade dessa reabilitação oral, né, Patrícia? Isso é importante falar também. Você estava falando do pH, da mesma forma que eu acho que o dentista deixa para lá a língua, né? Outra coisa eu acho importantíssima, e hoje em dia eu faço no consultório, é medir o pH oral, né? Ele oscila ao longo do dia, né? Então você tem que ter um preparo ali do paciente. Se ele tiver acabado de comer, por exemplo, vai estar o pH ácido. A gente fala muito a saúde começa pela boca e a gente pensa só em alimento, mas eu falo começa pela boca realmente, porque se não funciona, existem coisas que só funcionam com o pH adequado na boca. Então o pH, ele vai ditar tanto o tipo de microbiota que você vai ter na boca, né? Se vai ser uma microbiota de repente patogênica que vai te causar mal, ou uma microbiota boa para você, como ele diz respeito a enzimas que também precisam desse pH para poder agir. E o pH conta também uma história do paciente. Normalmente, pessoas com pH ácido, a gente pode associar. Má higienização é a primeira delas, é o óbvio, né? Má higienização, mas a gente tem também refluxo. Às vezes o paciente não sabe que tem. O paciente respirador oral tem o pH ácido. A gente tem diversos problemas intestinais com relação com o pH ácido. A gente tem síndrome de Sjögren, que é o paciente que tem pouca salivação, ela tem as mucosas mais ressecadas. Então, esse paciente também você tem que tratar. Não adianta você tratar esse paciente, eu vou fazer a cara. Não, e daí? Ele não tem salivação. Qual é a solução para isso? Daí você pensa também na pasta. Se a pasta tem lauryl sulfato, que é o que causa espuma, piora a síndrome de Sjögren dele. Então, eu acho que a odontologia,
Não existe assim, 9 a cada 10 dentistas prescrevem. Não. Quem é seu paciente? Aquilo é bom para ele? A gente busca componentes com menos toxicidade, mas a gente também tem que buscar aquilo que é específico para ele. E muito paciente chega com uma queixa e, na verdade, num exame desse, como um exame de pH, Um exame ou num simples, né, exame, Paty, de ser exatamente, feito. ou numa câmera térmica que você vai descobrir, de repente, aquele problema que ele tem. Às vezes não é tão óbvio quanto você imagina. Então, tratar de boca não é só tratar da boca, é tratar de tudo que tem ao redor dele e principalmente do ser humano que está carregando. É, porque aquele ser humano que tá ali, ele tem uma história de vida, né, Paty? Uhum. E eu costumo ressaltar o momento, por exemplo, do puerpério, né? Que é um momento em que a mulher tá totalmente voltada pro bebê, né? E que quantas noites a gente passa sem escovar dente quando a gente tá nessa fase? Fala, conta, porque eu conto a verdade. Não é mesmo? É É uma complicado, fase em é que depois que a complicado. mulher sai desse período, a gente se dá conta, nossa, eu nem olhei pra mim, eu nem cuidei de mim, É. né? A gente tem que ter um acolhimento, né? Não é chegar ao paciente, você só apontar defeitos. Você sabe que dentro da ortodontia eu tenho um zelo de quando chega um paciente, perguntar qual a sua queixa. Porque nem sempre o que a gente vê é uma queixa que realmente o incomoda, né? E você vai ter que ter uma maneira carinhosa de falar para você não instituir nenhum trauma de algo que ele nem sabia, né? Então, sempre é importante você saber qual é essa queixa do paciente, você acolher aquilo. Se tem muita coisa para fazer na boca, entender que de repente ele passou por um período difícil e tudo mais, e não, vamos fazer um plano aqui, a gente vai fazer até esse ponto. Eu acho hoje em dia o dentista tem um quê de psicólogo dentro da vida do paciente, né? A gente tem que ajudar, estimular, fazer entender. É, isso envolve, né, um tratamento mais humanizado, né, Paty? Mas a gente estava até hoje comentando também, o tratamento humanizado é o que exatamente? É a gente seguir protocolos, né, em que a mídia coloca como humanização, ou realmente a intenção de ajudar o paciente no processo de cura, né? Porque a odontologia, ela vai muito além, né, dos dentes. Então, a gente tem que pensar que o dentista, ele tem que ter uma percepção do sistema extremamente complexo, que é o sistema estomatognático, né? Mas ele tem que ter a visão do todo também, né? Para que justamente a gente consiga fazer todas essas ligações, né? Às vezes o paciente senta lá e ele tá mancando e peraí, mas por que você Eu tá acho que não dá mancando? para trabalhar na Tá com dor odontologia aonde? integrativa sozinho. Não Não tem dá. como. Tem que A ter primeira uma lição é equipe. você aprender a ter uma equipe. Mesmo que você seja sozinha no seu consultório, mas É, você tenha pessoas que você possa uma conversar. rede de Então, apoio. uma rede de apoio que você vai ter. Então, você vai ter um implantodontista que você vai conversar, você vai ter um periodontista com visão sistêmica. Tem que ser visão sistêmica, porque senão não vai fluir esse tratamento. Você vai ter um médico, um pediatra com visão sistêmica, porque nunca você vai estar sozinho nessa. É, Você um sempre vai nutricionista, um estar. fisioterapeuta, um terapeuta. A cura tá na nossa mão, mas também tem que ser multidisciplinar. É É, uma questão multidisciplinar. conduzir o tratamento, né, de uma forma em que a gente consiga fazer o paciente enxergar que ele tá ali buscando algo direcionado, vamos dizer assim, Uhum. né? Ah, eu vim aqui porque eu estou com um problema gengival. Mas que nós, como profissionais com um olhar sistêmico, a gente vai olhar além disso Uhum. e conseguir conduzir esse paciente nas melhores escolhas também de outros profissionais para que possa acompanhá-lo, né, Eu Paty? acho que a gente tem duas missões aqui dentro desse tipo de odontologia. Uma é sensibilizar e levar informação para o paciente, que muitas vezes não sabe. E a outra é sensibilizar e informar os dentistas, né? É. Que vão estar tratando outros pacientes que não são os seus, são os deles. Eu acho importante, quando a gente tem uma conversa dessa, e a gente tem a possibilidade de abranger
esses 2 tipos de público, né, 2 tipos de pessoas que podem se sensibilizar com uma situação dessa e fazer um tratamento muito melhor, você obter um tratamento melhor ali com o paciente, É, mais completo, mais integrado, né? mais Que integrado. é a intenção mesmo do programa. Paty, queria te agradecer Ai, o muito. prazer é meu, eu adoro qualquer programa de entrevista, mas fazer com você foi uma experiência muito gostosa, né, Que porque a gente bom. tem uma relação de fora de amizade, de admiração, então é muito gostoso, né, porque a gente fala a mesma língua, eu poderia ficar aqui mais 24 horas falando dele. Mas obrigada mesmo, Cá. Eu que Obrigada. agradeço, Obrigada a todos Paty. vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Bom, então agora a gente finaliza aqui e no próximo programa a gente vai ter mais uma entrevista que a gente vai falar sobre a fisioterapia integrativa. Boa noite para vocês e até o próximo episódio. Hum. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então, já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde.